e depois disso formamos uma comissão dos feirantes. Já tivemos mais de 20 reuniões, junto com o Ministério Público, junto com a Secretaria, junto com o Executivo, e avançamos muito. Tivemos terça-feira com o Ministério Público no Centro Comercial, onde ficou definido que, na verdade, não é culpa nem dos feirantes e nem do Executivo. Hoje, a culpa deles não se instalarem hoje no mercado da carne, é a culpa exclusivamente da Coelba. E o Ministério Público ficou de interceder para adiantar, para daqui a um mês e pouco, mais ou menos, a gente venha funcionar o nosso mercado da carne. Eu me inscrevi no grande expediente para falar da saúde mental. O que a gente vê em nosso município, que foi fechado o maior hospital da nossa região, onde atende 125 municípios, que foi o Hospital São Judas. E a gente não viu, nesse momento, a média alta complexidade funcionar, que é os CAPs, AD, álcool e droga, CAPs 2, que é CAPs adulto, e o CAPs infantil. Nessa comissão, junto com o vereador Zé Silva, junto com a vereadora Marélia, fomos à média complexidade e vimos o horror que existe lá. O horror de fechamento da unidade líder do governo. Estivemos antes de 5 horas, antes de 17 horas, no CAPES 2, que fica instalado aqui no Góis Comum, estava fechado. Estava fechado. Estivemos no CAPES AD, onde nós vimos lá a precariedade, onde se coloca uma pessoa que tem, que frequenta aqueles CAPES de álcool e drogas. Uma das maiores precariedades, Santa Brandão, e a falta de humanidade, na verdade, só existe uma refeição dia para o paciente fazer um atendimento multidisciplinar com os profissionais lá existentes. Na maioria das vezes, nem água, às vezes, tem. Como é que um CAPES que funciona o paciente com transtorno de álcool e droga, que vai lá passar o dia com o atendimento psiquiátrico, com assistente social, com psicólogo, educador físico e outros profissionais, como é que vai passar o dia com uma única refeição, sem contar o espaço físico? Eu gostaria que o vereador, o líder do governo, levasse isso para o governo. Terapia ocupacional, não tem material, não tem uma mesa realmente para eles sentarem e fazer as flores dele, exercitarem ali alguma coisa que eles queiram fazer, pintar alguma coisa. A equipe multidisciplinar existe, mas infelizmente o município, aquela coordenação lá, não dá condições nenhuma para aqueles pacientes venham se reabilitar. O que existe, a gente vê que a administração de lá, para mim, o administrador não está exercendo o seu papel fundamental. Porque nós tiramos fotos, vamos fazer o relatório, vereador Zé Silva, vamos encaminhar para o Ministério Público e vamos encaminhar para o prefeito. Por quê? Se no espaço físico que existe lá tem mato, Júnior, tem pedra, o paciente daquele pode surtar, pegar uma pedra e jogar em outro, que tem o TCE. Então, essas coisas nós vamos realmente, como o Júnior falou, a presidência da comissão de saúde. Eu queria só que se pudesse me atender, se ele fizesse só uma mudança. Em vez de você mandar Ministério Público depois do prefeito, mande primeiro a foto para o prefeito e depois você manda. A comissão permanente de saúde dessa casa vai se reunir segunda-feira. Eu espero que não só a comissão, mas todos os vereadores venham participar realmente desse cronograma que nós vamos fazer de saúde.
eu vim aqui falar, aqui do grande expediente, para falar sobre o hospital São Judas que está fechando. Quem fechou? Eu mandei para o Ministério Público. O Ministério Público recebeu dia 28 de junho de 2015. Porque não adianta a gente chegar aqui e conversar e falar e não tomar atitude. Então nós temos de tomar essa atitude e realmente botar responsabilidades. A responsabilidade do gestor, a responsabilidade do Ministério Público, para que venha tomar necessariamente as providências. Vereador Lebão, me permite uma parte, vereador? Rapidinho, só a título de ajuda. Eu espero, vereador, sinceramente, que exemplos como nós estamos dando, essa iniciativa que nós estamos tendo, em reunir as equipes, as outras comissões também, tenham também esse espaço. E nós vamos se reunir, por exemplo, amanhã, no mesmo gabinete, são 5 membros, precisa de um espaço maior. E essa iniciativa que nós estamos tendo, a gente quer também levar o exemplo para outras comissões, para também fazer isso. Ontem, vereador, à noite, eu dei uma saída, existiam 3 doidos no meio da rua. Até altura mal vestidos. A informação que nós tivemos lá no CAP-AD, você se lembra muito bem, é de que no caso de um surto psicótico, o indivíduo é levado ao hospital de Lages. E nós não temos onde colocar esse indivíduo. A verdade é que nós não temos onde colocar esse indivíduo. E o outro segmento era a rua velha, mas eu estou lá. 42 pessoas que sofrem de estudo metade. Eu não tenho mais aonde colocar. Isso. 98 pacientes. Isso, Guilherme, que nos leva a estar entusiasmado, a tentar melhorar a saúde pública que está bom. Esse esforço que a gente está fazendo, que você compreende a comissão está fazendo, de tentar ajudar o governo a, de uma certa forma, mostrar os caminhos, mostrar como é que a gente pode ajudar a saúde pública de nossa cidade, iniciando aqui pela questão do problema dos CAPs. Bem colocado, vereador Zé Silva, porque o que nós temos realmente no hospital de base são 6 leitos, 3 femininos e 3 masculinos, onde não tem espaço nenhum para o cidadão realmente tramitar ou ver uma área verde. O que existe realmente no hospital de base é quando os pacientes chegam de surto, eles vão ser medicados como ser contínuo e vão ficar lá 24 ou 48 horas contínuo até realmente eles melhorarem. Por que existe isso? Porque nossos CAPs não funcionam como devem funcionar. Não funciona de forma nenhuma. Isso, vereador César, nós estamos levando, vamos levar mais coisas realmente para o Executivo, para que o Executivo acorde e veja realmente que as coisas públicas têm que funcionar, porque eu acredito na iniciativa privada como funciona bem e a coisa pública tem que funcionar realmente como iniciativa privada. Obrigado.